Bom, agora eu vou passar a palavra para o doutor Marcelo Semer, que vai fazer uma fala pelos próximos 30 minutos. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todas, bom dia a todos, aos parceiros e parceiras aqui da mesa. Belíssimas as palavras da Raquel, a qual faço como se fossem minhas. A gente tem que fazer isso mesmo. A gente está numa situação muito ruim, mas são nessas situações que a gente cresce, que a gente mais é necessário. Gustavo, Marília, Diego, é um prazer grande estar com vocês aqui. Eduardo, obrigado pelo convite. Inocêncio também. Meus colegas da JD, o Germano, o Silvio, o Marcelo. E todos os colegas da ABJD, do qual eu sou membro também. Para mim, eu assisti ontem a abertura, fiquei impressionadíssimo com a capacidade de mobilização de vocês, aquele auditório tão cheio. Eu dou palestra pelo Brasil inteiro, lógico, eu não sou o Jacques Wagner, etc. Mas eu dou palestra pelo Brasil inteiro, nunca vi uma sala tão cheia para discutir um assunto tão candente, tão de esquerda, assim. Não é fácil. Sexta-feira à noite, né, aqui, e um trânsito aqui, eu descobri que Fortaleza tem alguma similaridade com São Paulo, aprendi isso ontem aqui, e foi muito legal, tanto as exposições da Marília, do Jacques, do César Brito, achei que foi tudo muito bonito. Parabéns pela organização, pelo evento, e mais uma razão para eu agradecer o fato de poder estar partilhando disso. Eu vou guardar, me deram um pôster para guardar, e pôster é para ficar para a posteridade, né? Eu vou colocar lá no meu gabinete, porque é um orgulho muito grande para mim ter feito parte disso, e mais ainda por ser o único, pelo que eu entendi, o único estrangeiro, digamos assim, desse evento, o único alienígena aqui, fora do Nordeste, desse Nordeste tão guerreiro, acolhedor, e ao qual todo o resto do país deve inúmeros agradecimentos pela resistência, combatividade, etc. e tal. Vocês vão colocar em algum momento, lógico, vocês já sabem isso no coração de vocês, nós sabemos isso, mas em algum momento, quando tudo isso acabar, vocês vão poder dizer assim, ó, Nordeste já tinha falado antes, e etc. e tal. Isso é muito, muito legal. E eu tenho vindo cumprindo essa determinação da Raquel aí, de falem, façam eventos, etc. e tal. Eu tenho ido para tudo quanto é lugar, me desgasta um pouco às vezes, você faz o bate-volta, muitas vezes pergunta, eu boto uma foto lá, falo, pô, que beleza, está em Fortaleza, botei agora a minha estagiária, colocou assim, vai na praia, né, doutor? Por exemplo, São Luís é um lugar onde eu já passei, sei lá, umas 10 vezes. Eu não conheço São Luís ainda. Conhece São Luís? Não conheço São Luís. Felizmente conheci em São Luís um dos meus lugares mais acolhedores de São Luís agora, que é o Palácio dos Leões, né, com o nosso Flávio Dino. E é uma pena que o Flávio não pudesse estar aqui, porque, enfim, foi sequestrado, abduzido para representar o Brasil lá na sede do planeta, né, na QGs do planeta Terra. Bom, então, isso aqui terminando os agradecimentos, eu sei que eu acabei me expandindo aqui. Eu acredito, vou debitar esse convite que vocês me fizeram ao fato de ter aceito um outro convite meio sem querer, assim, um convite meio imposição da Tânia, lá de Brasília, né, da Coordenação Nacional, enfim. Ela falou, Marcelo, você pode falar sobre a lei de terrorismo lá na audiência pública pela BJD? Eu falei, acho que vai ser difícil. Falei, não, fala, mas eu não estudei ainda. Não, estude e fale, é importante, etc. e tal. E, de fato, fui lá e foi uma audiência bem interessante. Nós tínhamos uma bancada, digamos assim, contrária à maluquice do projeto, que era bem consistente. Estava lá a BJD, IBCCRIM, IDDD, Terra de Direito, etc. e tal. Nós éramos, digamos assim, os especialistas. E o movimento social foi representado por MBL,
vem para a rua e não sei mais o que, com os negócios. E eles diziam assim, o movimento social não teme a lei antiterrorismo, não, a gente faz as manifestações e não teme. Não, vocês não temem, vocês tiram selfie com a polícia, né? É outro tipo de movimento social. Movimento social adulatório não teme lei nenhuma, só o movimento social que contesta, ou seja, só aquele que é, de fato, movimento social. Mas como nós ficamos da bancada, digamos assim, dos especialistas, eles ficaram na bancada dos movimentos e foi interessante. Eu saí daquela audiência muito satisfeito, eu acho que a gente teve um desempenho muito bom. O projeto tinha inúmeras fraquezas, eu vou falar aqui no corpo da palestra, e uma questão formal que, a meu ver, já era suficiente para sequer levar adiante, que ele pretendia revigorar os vetos que haviam sido feitos pela presidenta Dilma e mantidos pelo Congresso, o que era impossível fazer na mesma legislatura, enfim. Mas saímos de lá meio com a missão cumprida, colocamos alguma coisa na cabeça dos senadores, esse projeto não vai, estamos felizes, enfim, combatemos o terrorismo. E era o final do governo Temer, né, aqueles últimos dias melancólicos do governo, mas já sob o impacto do resultado eleitoral e, portanto, com a sede, digamos assim, de vingança que a gente vê cotidianamente no grupo dos eleitos. Mas passado a posse, eu acho que não demorou 30 dias aí, foi aprovada a lei que, na verdade, era a menina dos olhos do Sérgio Moro, que é a questão da indisponibilidade dos bens referentes a pessoas, entidades, empresas, enfim, acusadas de terrorismo, assim consideradas pelo Conselho Superior das Nações Unidas, é isso? Conselho Superior? Alguma coisa do gênero. Ou dos seus comitês de sanções, de forma de executoriedade independente de avaliação judicial, e uma avaliação judicial, uma ação judicial imediata, quando há pedidos de países estrangeiros, ainda que em investigação, o que, no fundo, ainda pode ser bem complicado para a gente. Mas esse dilema, digamos assim, da gente dizer, olha, nos mobilizamos para aquele tema que era um tema que levou manchetes, levaram ou não levaram os movimentos sociais ao terrorismo, nós nos mobilizamos e fomos lá. E, não vou dizer subrepticiamente, mas, enfim, sem grande alarde, passa a lei do Sérgio Moro, tornando toda a indisponibilidade muito mais rápida e tolhendo qualquer avaliação judicial sobre isso. Acho que essa, digamos assim, essa composição é mais ou menos o que a gente está vendo nos projetos do governo Bolsonaro. O projeto que eles chamaram de anticrime, que é uma mentira, não é um projeto anticrime, enfim, um projeto extremamente demagógico, populista, e no que diz respeito ao homicídio é mais crimes, né? O projeto, aliás, eu tenho dito isso, que o projeto não precisa nem ser aprovado, os policiais já estão matando mais, independente disso. Por isso que as pessoas que estão levando essa mensagem já estão com as mãos sujas de sangue. Essa que é a verdade. Bom, mas mais ou menos, quando a gente pega o projeto do Moro, a gente vê mais ou menos essa mesma divisão. Quer dizer, o lado, digamos assim, Bolsonaro do projeto, se assim a gente pode dizer, é exatamente essa questão da excludente de licitude, da legítima defesa preventiva, presumida, etc. e tal. Isto é o que mobiliza e o que nos faz combater, porque é impossível não combater isso todo o tempo. E tem um lado Sérgio Moro do projeto, que é como vamos fazer uma justiça mais rápida, mais eficiente, mais globalizada, etc. e tal, uma forma sofisticada de amputar direitos e embaralhar conceitos que são conceitos históricos e fulminar garantias de uma forma bem moderna e com lastro da eficiência. Eu acho que é mais ou menos assim que está funcionando o governo. Tem um lado, digamos assim, que é
bolsonarista e que a gente repele qualquer uma daquelas frases lá, como bandido bom é bandido morto, de uma forma mais sofisticada. Vamos ter que rever os livros didáticos para comemorar a ditadura, etc. e tal. E, por trás disso, uma série de projetos que vão fulminando direitos de uma forma aparentemente eficaz. Mais ou menos é a distinção, eu fiz aqui um paralelismo, entre o neoconservadorismo e o neoliberalismo, né? Um neoconservadorismo tem essa face tosca, anticomunista, revisionista, negacionista, anti-minorias, misógino, homofóbico, etc. e tal, racista, e o neoliberalismo com aquele lado de eficiência, de austeridade, de modernidade, etc. e tal. Embora eles tenham, digamos assim, epistemologias diferentes, são pensados de forma diferente, eles sempre andam juntos, e é isso que nos confunde bastante. E confunde há muito tempo isso, porque quando a gente vê, vai estudar, minha área é a área da criminologia, né? Quando a gente vai estudar o grande encarceramento, que nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles chamaram de virada punitiva, e aqui encarceramento em massa, etc. e tal, a gente vai ver como eles andam de mãos dadas, né? Como o neoliberalismo, que é supostamente um Estado menor, enxuto, mais coisas ao mercado, etc. e tal, acaba estimulando o Estado de polícia, que é esse grande, enorme e incontido encarceramento. Nenhum país mais do que os Estados Unidos sentiu isso de uma forma tão pungente assim. Então, na verdade, esses dois estão desde o começo, né? Desde Thatcher e Reagan, digamos assim, eles estão meio unidos, e a gente ora ataca um, ora ataca o outro, sem perceber que faz um amálgama, né? A meu ver, no começo dessa história toda, era o neoliberalismo que vinha como o estandarte, né? Tanto a Thatcher na Inglaterra quanto o Reagan nos Estados Unidos estão trabalhando com a ideia de vamos recuperar a austeridade para recuperar um Estado quebrado, superávit, déficit zero, superávites primários, etc. e tal, mais eficiência, mecanismos de maior gerência. Esse era o cartão de visitas. E na carona, na bagagem, vinha todo o neoconservadorismo, porque, afinal de contas, se nós vamos levar a responsabilidade pessoal, o individualismo ao seu limite, eu não posso mais ficar pensando em reabilitar condenados. Para quê? As pessoas são contra, eles vão sendo jogados dentro das cadeias. A meu ver, eu acho que a gente pode estar passando por uma mudança de estratégia. Quem virou o estandarte agora é o neoconservadorismo, é o moralismo, é a virulência, a xenofobia, e como o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil e outros aí que vêm pelo histórico. Este é o que está ganhando os eleitores e traz o neoliberalismo, o Paulo Guedes aí no banco de trás para fazer isso. A gente fica pensando, ora, mas são coisas diferentes. Eles são coisas diferentes, são pessoas diferentes, são pensamentos diferentes, mas que sempre andam juntos. De alguma forma, em algum dado momento, era importante, pelo menos nas democracias ocidentais, levar a bandeira neoliberal do arroxo de gastos para salvar a sociedade de uma falência. Hoje, em vários lugares, vale mais a pena levar a bandeira do moralismo, do virulência da política, dos bons costumes, etc. e tal, contra essa politicamente correto, etc., para conseguir mais votos, mais eleitores. Nós talvez estejamos nesse momento, mas nós temos que entender que eles estão sempre juntos, de uma forma ou de outra, eles estão juntos. A gente tem uma enorme dificuldade de entender isso dentro do governo Bolsonaro, né? Quer dizer, a gente vai olhar para Damares, para o Vélez, para o Ernesto, que o pessoal chama do núcleo, como é que é? Psiquiátrico do governo, mas acho ruim, porque também é estamos aqui fazendo
uma agressão politicamente incorreta, mas, enfim, para este núcleo do governo, que falam as maiores atrocidades, ou a gente vai olhar para Guedes e Sérgio Moro, que vão sendo mais objetivos. De um lado, há uma coisa positiva para quem está na resistência, que é essa ideia de contradição. Eles têm uma contradição entre eles, e isso é extremamente visível, né? A contradição de você fazer a nova política e governar pelo Twitter, né, como é o padrão Carluxo, Bolsonaro e agora Moro, né? Agora Moro é o novo Carluxo aí. Ou fazer a velha política, que eles chamam disso, que é fazer o acordo sem o qual os projetos não vão adiante. Não nos iludamos, eles vão fazer as duas coisas. E não nos iludamos, essas contradições, elas nos mostram aparentemente um governo despedaçado, mas eles vão resolver essas contradições, né? A gente já viveu isso em outros momentos. No governo Fernando Henrique Cardoso, eles tinham uma contradição gigantesca dentro do Ministério da Fazenda, né? Era o monetarismo com Pedro Malan e o desenvolvimentismo com José Serra, né? O governo não vai para frente, eles resolvem as suas contradições, deu o governo para o Malan e a candidatura para o Serra, enfim, eles vão resolver. Passa um tempo e essas contradições vão resolver, e a gente tem que saber, digamos assim, em que lado que a gente atira. Eu acho que a gente tem que confrontar todos, não tem jeito. Não é possível deixar, por exemplo, não é possível deixar esses golden showers do Bolsonaro. Ele vai fazer isso toda semana ele faz, mas quem consegue deixar essa coisa do vamos comemorar a ditadura? A gente não consegue. É fato que a gente acaba entrando nessa armadilha, mas isso faz parte também. É esse discurso, não podemos esquecer, é esse discurso que ganhou a eleição. Se fosse a questão da eleição, fosse o neoliberalismo, quem ganhava era o Alckmin, era o Amoedo, etc. O discurso que ganhou foi o do Bolsonaro. Então, é preciso combater esse discurso, sem perder o pé de que é preciso combater também o neoliberalismo. Não, todos eles são inimigos do Estado Democrático de Direito, cada um de sua forma. Acho muito importante que, pelo menos a nossa parte, que é, digamos assim, a parte jurídica, né? Eu entendi o que a Raquel, a convocação da Raquel, de que a gente não vai mudar esse quadro se a gente não vai ao povo, mas a gente também, por outro lado, indo ao povo, também a gente tem que deslegitimar essas violências técnicas que a gente tem visto por aí. Eu acho muito importante deslegitimar o projeto Moro e toda a lógica que vem por trás dele. Mas não podemos esquecer que acaba sendo sempre, como foi toda a armadilha durante a campanha. Vem o projeto Moro e a gente vai mostrar como o projeto Moro é extremamente assassino e encarcerador. E quando a gente disser isso para as pessoas, olha, ele é assassino e encarcerador, é aí que ele tem mais chance de ser aceito. Esse é o nosso grande dilema, porque o que a gente o acusa é o que lhe dá justamente a popularidade. Então, eu tenho tentado fazer de uma forma muito simples, enfim, também no Twitter, né? Porque o que não está no Twitter não está nos autos, não está no mundo, a gente tem que viver por lá, não tem jeito. Mostrar a fragilidade técnica do Sérgio Moro, a fragilidade jurídica dele, que acho que isso é importante, e quem entende de economia deve fazer o mesmo com Paulo Guedes e companhia. Bom, e foi mais ou menos isso que a gente falou lá no projeto do terrorismo, que é inepto, é inócuo para soluções e é letal para a democracia. Eu acho que o governo, o projeto Moro, o projeto do terrorismo, o governo em si, me parece que ele tem essa combinação. É tosco, é fraco, é grotesco, é inepto, mas ao mesmo tempo é letal.
Eu acho que é uma forma de encarar esse governo. Mas isso aqui é muito ruim. Mas mata. É ruim, mas mata. É basicamente isso que a gente tem falado. Bom, a lei antiterrorismo, eu acho que cabe aqui, infelizmente, é chato dizer isso, eu não gostaria de dizer isso num encontro da BJD, enfim, mas ela vem ao mundo sob os auspícios e sob a assinatura da ex-presidenta Dilma Rousseff. Acho que foi um equívoco. Ontem a gente ouviu uma confissão, digamos assim, né, do ex-governador Jacques Wagner, senador, ministro, tem tantos cargos, eu não sei qual deles de que nós erramos com a delação premiada. Mas assim, não faltou alerta. Não faltou alerta em relação à escolha dos ministros. Eu sei porque eu participei disso lá no começo. Não faltou alerta sobre a lei antiterrorismo. Eu conversei bastante, convivi bastante com o pessoal da SAL, Secretaria de Assuntos Legislativos. Tudo isso que a gente fala foi falado. Não faltou alerta com relação a organizações criminosas. Nada disso faltou. As entidades que trabalham com essas questões levaram, foram ouvidas, tiveram a oportunidade de fazer, mas, enfim, o governo sucumbiu, tá? Em relação a isso. Então, aquela ideia de que é melhor, mais ou menos funcionava assim, é melhor a gente fazer essa lei do terrorismo do que deixar outro fazer pior. O que acontece? A gente faz e vem os outros e pioram. Então, mais ou menos isso. O terrorismo não era uma preocupação brasileira, a gente importou um paradigma de fora, e tanto não era que é um vazio na aplicação, né? Você não tem terrorista para aplicar. E por que tem um vazio na aplicação? É exatamente por isso que aqueles senadores mais dessa bancada pré-bolsonarista, né? No caso aqui, o senador Lazier Martins, não conheço, mas é do Rio Grande do Sul, assim, extremamente conservador, esses ruralistas, etc. e tal, é porque não funciona que vem dizer, olha, está inócuo, a gente precisa aumentar a lei. Mas a lei não funciona, não é porque a lei está pequena, não funciona por falta de terrorista. Então, na verdade, o que o projeto pretendia fazer antes e que pretende fazer agora, esse projeto foi arquivado, mas certamente virá um outro, né, no começo do governo ainda. O que ele pretende fazer, na verdade, é criar o terrorismo, né? A gente não tem, como a gente não tem terrorismo, então vamos criar, vamos dizer que mais coisas são terrorismo para que a gente possa usar a lei. A justificativa do projeto a lei está inócua porque a presidenta vetou certos artigos, e aí trazia tudo de volta, né? Mas o problema, basicamente, não é a falta de lei, é a falta de terrorista. Nos países em que a aplicação do terrorismo é mais intensa, porque o terrorismo é mais frequente, as questões mais relevantes foram na esfera investigativa, né? E aqui a lei aprovou, a própria lei da presidenta Dilma já aprovou que vai ser aplicada no processo do terrorismo a lei das organizações criminosas. Então, não tinha muito mais o que fazer. Esse era, digamos assim, o principal. A nossa legislação não se preocupa, óbvio, né, com o terrorismo do Estado, né? A maior parte do terrorismo aqui aplicado no Brasil foi aplicado pelos agentes do Estado, né? A tortura, desaparecimento, etc. e tal, foi aplicada pelo Estado, e tanto não é preocupação que eles querem simplesmente passar uma borracha. Não só passar uma borracha já seria ruim, querem dar prêmio para as pessoas que fizeram isso, né? Se houvesse efetivamente a preocupação de punir atos terroristas, a gente jamais teríamos evitado a punição dos crimes contra a humanidade, né? É uma coisa sem sentido. Veja, a Espanha, o país tem uma lei antiterrorista desde 1894, mas ganhou mais destaque durante o regime do Francisco Franco. O ditador aumentou o espectro da lei para punir, até com morte, participantes de grupos ou organizações comunistas, anarquistas, separatistas e outros que preconizam e empregam a violência como instrumento de ação política e social. Nós, por exemplo, estaríamos... A Raquel, então, estaria já condenada à morte aqui, não tinha saída. Mas a lei espanhola hoje, ironicamente, reconhece como vítima de terrorismo as pessoas que foram perseguidas pelo governo Franco.
Bom, a lei da Dilma, ela não foi boa, evidentemente, mas tentou limar excessos, e uma das preocupações que eles tiveram, que é justamente essa questão que volta sempre à tona, é a questão da salvaguarda dos movimentos sociais, né? E essa foi, digamos assim, a explicação para fazer a lei. Vamos fazer a lei porque agora nós conseguimos colocar essa salvaguarda, que é o que eles querem tirar. Eu nunca me convenci dessa salvaguarda, né? O disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, etc. e tal. Eu nunca me satisfiz com essa salvaguarda, porque o Germano sabe disso, o Marcelo, o Silvio, o Inocêncio, etc. e tal. Tudo isso aqui depende da interpretação do juiz, né? Do juiz entender que, bom, tudo bem, essa coisa do MST fazendo, ele está direcionado para propósitos reivindicatórios, né? Não, vamos fazer com o MST, ele está contestando, criticando, só protestando, apoiando. Não, ele está defendendo direitos e garantias. A gente sabe que não é isso. A linguagem das decisões que envolvem o MST, por exemplo, em primeiro grau, já acabaria com tudo isso aqui. Já tiraria tudo isso aqui, porque eles reconhecem que não é nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de direito, e simplesmente vandalismo, etc. e tal. Acho que está na hora da gente reconhecer, e eu acabei de escrever minha tese de doutorado basicamente nesse ponto. Reconhecer a importância do juiz nessas situações. Eu escrevi basicamente sobre o encarceramento e falo, o responsável por esse grande encarceramento é o juiz. Mesmo quando a lei permitiu opções de não encarceramento, os juízes encarceram. Tá? Acho que a gente tem que entender a nossa responsabilidade. Há um tempo atrás formou-se um grupo, não sei se vocês já ouviram falar, chamado FONAJUC. Ele é um grupo de juízes que a gente até brincava, é o Fórum Nacional dos Juízes Criminais Reacionários, porque é o que havia de mais reacionário, mais conservador. Botavam súmulas que a gente olhava aqui e falava, Deus do céu, nossa, tem alguém pensando nisso? Basicamente, acho que aquilo que eles faziam, eles queriam legitimar. Mas era, assim, algo como o folclórico. Hoje ocupa os espaços dos tribunais, das grandes associações, e é a visão, praticamente a visão institucional do judiciário está nesse grupo que era folclórico. Quer dizer, essa mudança de poder vai espraiando, vai dando poder a esses cães raivosos, digamos assim, em todas as instituições. Bom, o intuito de quem queria a lei terrorista foi sempre a punição do movimento social. Basta lembrar que o relator do projeto do Senado, o senador Aloysio Nunes, defendeu nos últimos dias da retirada da ressalva. Quem estava naquela época percebeu que foi aquela luta, aquele braço de... Como é que chama lá? Queda de braço, né? Queda de braço entre eles. Bom, o que a gente falou lá no Senado? Primeiro que a gente tem que seguir o que fala a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Bom, se a gente quer falar sobre terrorismo e quer se globalizar, não vamos fazer uma lei de terrorismo porque o mundo quer que a gente faça, então a gente tem que entrar dentro da conexão, da nossa conexão jurídica com o mundo, a nossa conexão onde o que a gente reconhece é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eles colocam alguns problemas aqui quando for analisar uma lei chilena por conta de condenação dos índios mapuches. Eles escreveram o seguinte: o primeiro problema é a taxatividade. O direito internacional e a própria ONU reconhecem a necessidade que as tipificações e definições internas relativas ao terrorismo não devem ser formuladas de maneira imprecisa, o que facilita interpretações amplas com as quais se sancionem condutas que não teriam a gravidade desse tipo de delito. Mas é basicamente isso, exatamente isso que a Corte Interamericana reputa vedado das leis de terrorismo, é isso que nós buscamos fazer. Por exemplo, desse projeto que estava em vigor, estava em votação, algumas expressões que não têm paralelo no direito penal brasileiro, verbos como forçar, louvar, dar guarida, que a gente não consegue entender exatamente o que é. Mistura de atos, a gente juntava incendiar e explodir com a própria ação, saquear ou destruir, como se fossem coisas diferentes. O caráter ampliativo, veja só o que tínhamos lá.
Terrorismo nos atos dirigidos contra meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. Ou qualquer bem público ou privado. A gente até brincava que é a emenda da lixeira, né, ou da vitrine. Botou fogo na lixeira, é terrorismo. Foi muito interessante que veio lá o senador, o próprio senador Lazier, ele saiu da mesa, sentou-se lá para fazer uma pergunta. O Senado tem essas formalidades, né? Não é como a Raquel que fala para ela mesma. Ela tá, já estou... Aí ele pegou uma foto de um veículo incendiado e virava para a bancada dos policiais que estavam lá. Isto aqui não é terrorismo, né? E uma saia justa que o policial falou assim, veja, não podemos analisar terrorismo por uma foto, não sei o quê, etc e tal. Entendendo assim, deixa, estou acabando aqui o tempo. Posso falar mais 5 minutos? Bom, tá bom. Mas essa ideia é meio de transporte, meio bem público ou privado, ou objetivo de intimidar certas pessoas. Bom, isso aqui mais impossível não é. E o intuito político ideológico, totalmente expansivo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente se a Raquel não me cortar. Mas eu queria dizer o seguinte, a falta de taxatividade é o coração dessas leis. Não é uma perversão. Nossa, você fez errado, ela ficou aberta. Não, ela fez é para ficar aberta mesmo. Essa é a ideia disso. Proporcionalidade é outra coisa importante. O que fala a Corte Interamericana de Direitos Humanos? A Corte destaca que os fatos pelos quais foram julgados e condenados não implicam na afetação da integridade física nem na vida de nenhuma pessoa. Ou seja, a condenação dos mapuches não era por integridade física e nem a vida de nenhuma pessoa. E, na verdade, o que eles querem mexer na lei de terrorismo para botar os movimentos sociais não é para segurar, para garantir pessoas ou saúde, integridade ou vida de pessoas. É para garantir propriedade. Basicamente, essa que é a mudança. E a gente há de convir aqui, eu falaria mais, mas no meu tempo tá pequeno, a propriedade no Brasil não carece de mais proteção. Não há bem mais protegido no Brasil do que a propriedade. Ele tem nada mais, nada menos que o direito penal, né? Eu costumo dizer que a Constituição, nós não temos a propriedade com função social. Na verdade, é o direito penal que tem a função social de proteger a propriedade. Tudo que envolve a propriedade é mais rigoroso com o direito penal. Outra coisa que a Corte chama atenção é para a questão da superposição de tipos, né? E, basicamente, tudo que é previsto já existe. Incendiar é crime, depredar é crime, destruir é crime, explodir é crime, favorecimento é crime, incitação é crime, apologia é crime. Tudo já está previsto no Código Penal. Então, para que levar a esse nível? Porque é o que tem acontecido na dinâmica dos tipos penais, eles estão subindo de patamar cada vez mais, né? Então, no primeiro a gente tinha os crimes, agora a gente tem os crimes e os crimes hediondos. E agora, depois, a gente tem os crimes da organização criminosa. E agora a gente tem os crimes do terrorismo. Cada vez a gente vai subindo um patamar mais e, com isso, vai se fortalecendo a ideia de um Estado de polícia. Eu ia falar aqui também, vou deixar muito rapidamente, que a gente quer olhar o exemplo estrangeiro o tempo todo. Olha, temos que fazer, é o que o Sérgio Moro fala, se a gente não fizer isso aqui, não mudar essa lei, nós vamos ser colocados no eixo do mal, junto com o Irã e Coreia do Norte e Venezuela, nada mais pior do que Venezuela no mundo, e Venezuela, e etc e tal, se a gente não aprovar essa lei do Sérgio Moro, que foi aprovada, aliás, que dá executoriedade imediata à decisão do Conselho Superior das Nações Unidas ou dos seus comitês de sanções. Pois vem lá no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o caso Cadi, onde vai dizer que anular a decisão porque faltou uma análise. O Tribunal Geral concluiu que tinha havido violação dos direitos da defesa e de seu direito a uma proteção jurisdicional efetiva. Ou seja, a gente quer importar esses mecanismos, mas não importa a jurisprudência que está entendendo esses mecanismos totalmente ilegais. E, para terminar aqui, para ver se eu consigo... Quando a gente fala para concluir... Tá, quando a gente fala para concluir, quer dizer que a gente vai falar um pouquinho mais, mas o pessoal relaxa um pouco em relação a isso. Isso eu já aprendi lá quando eu fui ao Senado, era assim. Não, para concluir... Conclua. Então, vai concluir. Aí ele tem mais um tempo, uma liberdade. Tá. Basicamente, o que me chamou muita atenção foi ter colocado lá a intenção da motivação político, ideológico e social. Esse era o cerne desse projeto.
E quando eles colocam a questão social, é muito curioso isso, porque social na lei é uma coisa positiva. Né? Pô, vou fazer isso em nome da... Social quer dizer em nome da sociedade. Eu vou fazer isso por uma motivação social. Você tem que aplaudir pessoas que fazem. O direito penal aplaude. Né? Ele reduz quando a coisa é feita por relevante valor social. Mas a lei não. Social, para ver até onde foi o pensamento autoritário de que o social tem que ser punido. Ao contrário, o social é sempre atenuante. E mesmo político. Veja, o Código Penal hoje, né, o Código Penal original, 1940, e a versão de 1984, nos dois casos, afastaram a reincidência do crime político. Porque entende que o crime político, muitas vezes, tem uma ligação com o momento que está se vivendo, e, portanto, não deve levar isso adiante. 1940 e 84. O que esses 2 anos têm em comum para a gente? Nos 2 anos estão sob regimes de força. Os 2 anos havia a ditadura do começo de Getúlio Vargas e a ditadura cívico-militar. Mas lá na ditadura reconheceu-se que o político era, de certa forma, atenuante. E aqui, não, motivação política, vou levar ao terrorismo. Não há outra forma de dizer isso aqui que não fulminar você deixar o crime muito mais grave, muito mais severo, só pela motivação político-ideológica, ou seja, de acabar com o pluralismo político. E o que é mais grave, a meu ver, aqui do projeto que eles haviam lançado, que toda vez que você tem que pensar o seguinte, isso já é lei. A lei antiterrorismo já permite a punição dos atos preparatórios. Isso é uma exceção dentro do direito penal. O direito penal o nosso direito penal não pune atos preparatórios, só quando você inicia a execução. Então, é uma grande exceção dizer, olha, é possível punir os atos preparatórios do terrorismo. Então, quanto mais você colocar no terrorismo, mais você esfrangalha essa proteção do direito penal. E isso é particularmente grave. E principalmente porque você vai combinar ato preparatório ao mesmo tempo com esses mecanismos que permitem a investigação da organização criminosa, ou seja, as entidades, associações de movimentos sociais vão poder ser vigiadas, mesmo que não tenham praticado nenhum ato, poderiam ser, né, se aprovado, mesmo que não tivessem praticado nenhum ato propriamente terrorista. Acho que é uma questão mais grave. Sem esquecer que nossos investigadores aqui, não vamos esquecer isso, não faz muito tempo estavam fazendo uma procura por Bakunin, né? Bakunin na época da... do 2013, aqueles movimentos lá, eles ouviram, não, tem uma coisa de Bakunin, etc e tal. Marx, pelo menos, eles não foram atrás, porque alguém deve ter lembrado disso. Então, e por fim, eu também discuti lá a questão da apologia, que também ha sido vetada, porque se criminalizar o social já é demais, que dirá punir mais ainda, uma punição rigorosíssima para apologia. Na verdade, a ideia é punir o fulano que anda com o bonezinho do MST. Isso aqui, por exemplo, em Israel, em 1980, foi feita a criminalização do ato de manifestar identificação ou simpatia com uma organização terrorista. E a organização terrorista é aqueles que eles definiam como terrorista. O relatório da Anistia Internacional diz que novas medidas para reprimir a glorificação ou apologia ao terrorismo estavam reduzindo o espaço para a liberdade de expressão. Na França, 1/3 das pessoas processadas por apologia ao terrorismo eram menores de idade. Né? E essa apologia vai chegar até ao clique, ao curtir, etc. e tal. Terrorismo, na verdade, a meu ver, é criar uma lei para criminalizar o movimento social. E vamos ter... Quando eu comecei a falar, olha, a gente tem o neoconservadorismo e o neoliberalismo, eles são epistemologias diferentes, mas estão sempre juntos. Não à toa que a gente está trabalhando aí com o terrorismo para criminalizar o movimento social e, ao mesmo tempo, dando golpes fatais sobre os sindicatos, com coisas aparentemente banais, como o boleto, nessa medida provisória do boleto, que é uma estrangular
os sindicatos. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar. Só vou me desculpar aqui por ter trazido os meus livros. Eu vou explicar. Expliquei para alguns aqui. A editora que me pediu para trazer é uma editora muito legal, chamada Autonomia Literária. E eles têm uma grande dificuldade de entrar nas grandes redes, etc. e tal, até porque só publicam textos progressistas, de esquerda, etc. e tal. E dedicaram essa último semestre aí a textos contra o fascismo. Tá? Então, foi por isso que eu trouxe, eles pediram para mim para fazer isso. Por mim, eu teria sorteado, mas são todos deles. E eu agradeço aqui imensamente a oportunidade que vocês me deram e peço desculpas para a Raquel pelo tempo excedido.